Olá, bem-vindos ao podcast Mulheres e a Arte. Eu sou a Raquel Fayad, artista visual, e nos 3 episódios que compõem esta primeira temporada, trarei para vocês um pouco sobre a vida e obra de artistas mulheres que têm um trabalho potente e que dialogam ou com o nosso pensamento, ou com a nossa investigação, com a nossa produção artística ou aquela nossa curiosidade que ainda nem sabemos existir de querer saber mais. Convido vocês a serem provocados. Estaremos em contato com mulheres artistas visuais e da literatura, como Ana Maria Maiolino, Frida Kahlo, Lígia Pape, Louise Bourgeois, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, Lígia Clark e Maria Martins. Neste 3º episódio, falaremos sobre as artistas plásticas Lígia Clark e Maria Martins. Eu não seguirei uma linha cronológica, mas um esboço do que permeia, percorre e relaciona pensamentos e produção destas artistas com a minha pesquisa. Eu espero que esta linha te encontre em algum momento e que você faça parte, junto comigo, junto com todas elas, deste desenho na história da arte brasileira. Lígia Clark, pintora e escultora, gradualmente trocou sua pintura pela experiência com objetos tridimensionais, como exemplo, a série Bichos, iniciada em 1960. Estes trabalhos da artista são muito conhecidos. O público era convidado a interagir com as placas de metal unidas por dobradiças, manipulando a obra, criando novas formas, explorando as diversas possibilidades. Sobre esta obra Bicho, a artista falava: é um organismo vivo, uma obra essencialmente atuante. Entre você e ele se estabelece uma integração total, existencial. Na relação que se estabelece entre você e o bicho, não há passividade, nem sua, nem dele. A obra Casulo é de 1959. Feita de metal, era fixada na parede, numa composição que dobrava, saía do campo bidimensional e atravessava o espaço, tendo áreas internas e lacunas. Foi um trabalho anterior à série Bichos. Interessante como um trabalho vai trazendo outro. Como é potente este campo do pensamento processual e do fazer que se desdobra em outras séries. Quando o inseto pousou sobre um dos meus estudos de escultura, eu pensei que ele poderia estar observando aquela forma orgânica, meio casulo, meio inseto, e talvez pensasse como ele poderia se transformar naquela estrutura gigante, poderosa. Uma metáfora do desejo de nos tornarmos aquilo que o sistema nos cobra. Eu estava observando o sistema da arte, a selva, como costumo chamar. Foi o propósito para eu trabalhar na série dos insetos que transitam no Jardim de Pandora. E, em seguida, transformar estas pinturas no vídeo de arte Metaformas. Eu apresento a transformação de uma primeira pintura, onde o inseto pousa sobre essa escultura, forma, e uma segunda pintura, onde esse inseto se metamorfoseou com este objeto. Nesse vídeo, os insetos e as formas vão se metamorfoseando até encontrarem um equilíbrio nessa forma. Lígia Clark morou em Paris de 1970 até 1976, período que se voltou, sobretudo, para experiências corporais em que os objetos relacionais estabeleciam relação entre os participantes.
Tem dois momentos que eu considero importantes para a artista. Quando ela trabalha com deficientes auditivos e ela elabora então a percepção do sensorial, e após a experiência que ela teve dando aula na Sorbonne, tanto para estudantes de arte quanto para o público que começou a participar das experiências que ela apresentou e desenvolveu durante esse período. No final da vida, a artista considerou que seu trabalho estava mais próximo da psicanálise do que da arte, porque, voltando para o Brasil, ela se dedicou a estudar as possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionais. Iniciou, então, trabalhos voltados para o corpo, que visavam ampliar a percepção, retomar memórias ou provocar diferentes emoções. Mas não é somente a fome que sinto nas mulheres artistas. No poema O Canto da Noite, Nietzsche escreve: há qualquer coisa insaciável em mim, e quer erguer a voz. Um anseio de amor há em mim, que fala a própria linguagem do amor. Maria Martins toma emprestado o título deste poema para uma de suas esculturas, dentro de uma série que demarca uma mudança decisiva na concepção formal dos trabalhos da artista. Se antes suas peças tendiam a uma representação mais tradicional de figura humana, com contornos definidos, agora suas personagens, embora ainda reconhecíveis, se fundem em um emaranhado de folhas e galhos que fazem às vezes de floresta tropical. A figura humana começa, a partir de então, a se integrar à natureza, confundindo-se com esta e, em última instância, metamorfoseando-se nela. Em Liamas, vemos a própria figura feminina que tem seus membros convertidos em algo semelhante a galhos flexíveis ou cipós. Prometeus e Orfeus, que fogem ao tema da floresta, mas não à forma ali ensaiada, se confundem com o entorno emaranhado do qual fazem parte. Maria Martins nasceu em Campanha, Minas Gerais, em 1894, uma das mais influentes surrealistas no Brasil, às vezes chamada de Frida Kahlo brasileira. Foi escultora, desenhista, gravurista, pintora, escritora e musicista brasileira. Também musicista, assim como eu. O que me instiga em Maria Martins são as formas orgânicas e livres que dialogam com minhas raízes, mulheres, aranhas e a escolha dos títulos das minhas obras. A arte de Maria Martins atravessa de forma visceral o lugar da estranheza, do erotismo e da feminilidade. Falando sobre mulheres, raízes e aranhos, venho desenvolvendo séries onde a aranha, senhora do destino, é como se pegasse essas mulheres enraizadas com galhos e raízes e tirasse ela desse lugar comum, cômodo, e virasse ela para um outro lado e falasse: agora é por aqui. Como é que é estar nesse lugar quando o destino te coloca em outro lugar? Sorvendo Maria Martins, sinto como foi para a artista moldar plasticamente um encontro entre a libido e a abstração do amor, nos contrastes do tocar e do desviar, do desejar e do realizar, da morte e da vida. Me pergunto: onde transgredir? Como transgredir? Como mergulhar nesta quase morte? Maria Martins concluiu várias versões da obra O Impossível.
Nós podemos ver nessa obra as cabeças de duas figuras que expressam vazios, dos quais se projeta uma série concêntrica de tentáculos. A cabeça masculina assemelha-se a uma água-viva gigante, ao passo que a feminina mais parece uma Dionésia, a planta tropical carnívora que num átimo fecha suas folhas a fim de capturar presas desatentas. Relaciona a Dionésia à aranha que com sua teia captura suas presas. Atualmente, várias artistas das quais venho pesquisando estão num movimento muito importante. Ana Maria Maiolino foi homenageada com o Leão de Ouro, onde apresentou a instalação Site Specific no Cassetta Scaffali, no Giardino della Vergine, dando continuidade a uma série icônica da Terra Modelada que iniciou em 1993. Esta obra foi apresentada na Bienal de Veneza de 2024, com a curadoria de Adriano Pedrosa. O trabalho em argila destaca as qualidades primordiais, orgânicas, elásticas e agradáveis ao toque do material. Para a Biennale, ela retornou a trabalhar no contexto de instalação ao infinito, ao lado da construção com vegetação, usando ramos de pinheiro. Essa instalação enfatiza o gesto manual e a repetição na modelagem persistente de numerosas esculturas pequenas, mantendo a obra como inacabada em progresso eterno. A assinatura da singularidade de Maiolino. A ação transformadora da natureza, moldando matéria bruta, também indica a construção de forma através do trabalho e aponta para o ciclo natural da argila. Ela se desidrata, petrifica e pode retornar a ser poeira, como escreveu Amanda Carneiro. Nesse reconhecimento também aconteceu a exposição Lígia Clark, Projeto para um Planeta, na Pinacoteca de São Paulo. Essa exposição apresentou 200 obras e proposições da artista, que viveu 68 anos. A última exposição panorâmica da artista aconteceu em 2012, então esse retorno da exposição e de toda a sua produção para o público é um grande reconhecimento e importância para que muitas pessoas conheçam toda a sua produção. Estudando, pesquisando e ficando cada dia mais encantada com todas essas artistas e toda essa produção, eu me sinto contaminada, incentivada a produzir cada vez mais. Quem são as presas dos nossos processos antropofágicos? As artistas das quais queremos nos alimentar para adquirir poder, absorver os processos e dar continuidade nos temas que nos unem. Ana Maria Maiolino, Frida Kahlo, Lígia Pape, Louise Bourgeois, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, Lígia Clark e Maria Martins são constelações nessa minha teia antropofágica. Quero reverenciá-las, me apropriando com todo respeito do feminino, das pesquisas, da arte, da motivação e da coragem de cada uma delas, e seguir desenvolvendo com prazer e potência o meu próprio vocabulário, cada vez com mais sede, cada vez com mais fome. Mas antes de me despedir, deixo um convite para você realizar o ritual artístico Fase 3. Pegue um ovo e coloque numa mesa na sua frente. Observe-o atentamente e desenhe o ovo como for possível. Não há certo ou errado, é a sua representação do ovo. Observe o seu desenho e o próprio ovo. Escreva algo sobre esta observação. Pode ser referente às imagens, ao ato de desenhar, ou ao que você sentiu, ou o que você pensou nesse momento.
Em seguida, leia e reflita sobre o que você escreveu. Pronto! Eu deixei os links da minha pesquisa e o passo a passo desse ritual nas informações que acompanham este episódio. Foi um prazer e alegria trocar informações com você. Para você que ficou até aqui comigo, agradeço imensamente. Para você que chegou agora, te convido a assistir aos episódios anteriores. Na próxima temporada, apresentarei mais 8 artistas. Pouco a pouco, nos aprofundaremos em cada uma delas. O objetivo não é que você decore sobre a vida de cada uma, mas que dia a dia este conhecimento ganhe lugar no seu pensamento, no seu conhecimento, na sua curiosidade, te provocando a querer saber mais. Não vejo o momento de te encontrar novamente. Até lá! O podcast Mulheres e a Arte explora e celebra a presença e contribuição das mulheres no campo das artes, apresentando fragmentos da história e destacando a produção feminina nas artes visuais e na literatura, ao abordar questões contemporâneas relacionadas à igualdade de gêneros e outros aspectos. Ficha técnica: concepção, direção geral e apresentação, Raquel Fayad. Assistente de direção geral, Sara Zizuino. Imagens e edição, Arte e Fato Produtora. Áudio e mixagem, Márcio Teoc. Libras, Aline Machado. Trilha, Raquel Fayad. Controle financeiro, Felipe Brito Barbieri. Produzido no Teoc Estúdio. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Itu por meio de sua Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, resultante do processo de seleção do edital número 182/2023, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, do Decreto Federal número 11.525/2023 e do Decreto Federal número 11.453/2023. A Prefeitura da Estância Turística de Itu esclarece que esta é uma obra independente, resultante do processo de seleção do edital número 182/2023, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, Paulo Gustavo, do Decreto Federal número 11.525/2023, Paulo Gustavo, e do Decreto Federal Fomento Cultural número 11.453/2023. Portanto, o conteúdo, opiniões emitidas e expressas nesta obra audiovisual são de exclusiva responsabilidade dos autores
e não representam o poder público municipal. Todas as referências de imagens e textos estão especificadas nas informações gerais do podcast Mulheres e Arte. Este material é de uso educacional. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail contatoestudioextraordinario@gmail.com.